Olá, bom dia, eu sou a Malu e hoje eu vim falar sobre A Hora do Mal. Bom, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, porque eu tô gravando um monte ao mesmo tempo, então não sei se é 2025, 2026, não sei quando esse vídeo tá saindo, mas eu sei que esse filme marcou bastante 2025, sendo considerado um dos melhores, com uma avaliação no Rotten Tomatoes bem alta da parte da crítica e do público. Então, sem mais enrolação, se inscreve, deixa seu like e comenta aqui o que você achou desse filme, se assistiu ou não, e simbora! Bom, antes de mais nada, vocês sabem que aqui no canal eu costumo falar sobre o filme e ir comentando ao longo dele. Ou seja, vai ter spoiler, tá aqui o aviso. Eu queria já de início, assim, elogiar a forma como o filme é construído e editado. De certa forma, é montado. A montagem do filme tem que elogiar aqui, porque ele não é um filme totalmente linear, que você pega um personagem e passa. Não, ele vai mostrando o ponto de vista de cada personagem sobre o acontecimento. Por quê? Porque às 2h17 da manhã uma madrugada assim aleatória, 17 crianças da mesma sala de aula simplesmente levantam, abrem a porta de casa e saem correndo. E nunca mais foram vistas. E, cara, pega essa premissa, é muito interessante, porque aí só sobra um menino na sala, que é o Alex. E por que que só ele sobrou? Por que que 17 crianças saíram correndo aleatoriamente no mesmo horário? Por que que logo as 17 crianças da mesma sala de aula da professora Justine? Por quê? São muitas perguntas assim, né? E é sobre isso que eu vou comentar aqui, porque já de início, eu queria ressaltar que nesse filme aqui, o mistério é muito mais interessante do que a solução. Tipo assim, a primeira metade do filme, até tipo assim, 3/4 do filme, pra mim tava 10 de 10. Aí chegou ali o final, não gostei tanto, mas não ficou ruim. O filme é bom, mas vamos ir, tipo assim, cronologicamente, vamos. Porque essa é dada, né, dada essa premissa pra gente, e a gente já fica, nossa, como assim? O que aconteceu? E aí a gente vai acompanhar primeiramente a Justine, né, que era a professora ali daquelas crianças que saíram correndo. Então a gente vê ali que ela tá sendo meio que perseguida pela cidade, porque todo mundo acha que foi a culpa dela, né? Porque é muita coincidência, todas as crianças que sumiram, as 17, que é um número considerável, né? Ainda mais que a sala dela tinha 18 crianças, ser logo da sala dela, entendeu? E o interessante é que cada personagem vai investigando sobre esse acontecimento, mas a gente vai passando do personagem que menos sabe das coisas para o que mais sabe. Porque o último é o Alex, o único menino que não saiu correndo. Bom, voltando ali pra Justine, ela é perseguida e tal. E aí, chega no final do arco ali dela, a gente vê que ela é perseguida pelo diretor ali da escola, que tá correndo igual os menininhos correu da casa, assim, né? Aí corta pro personagem do Josh Brolin, que é um pai, né, que o filho dele é uma das crianças que saiu correndo. Aí ele investiga, porque, cara, ele sabe que o filho dele não sairia assim, né, desse jeito, não fugiria de casa. Ele também é um dos que acusa a professora de ter culpa pelo acontecimento ali, né? Mas no final ele, tipo assim, meio que o núcleo dela se encontra com o dele, porque ele impede que o diretor, que tá meio estranho ali, meio possuído, correndo estranho, ataque a Justine. Desses dois núcleos, a gente vai pro núcleo de um traficante de drogas dessa cidadezinha, porque, assim, a casa ali, né, do Alex, que é o único menino que sobrou, tá estranha. Ela tá com jornais ali na janela, como se ninguém pudesse ver o que tem ali dentro. E tem duas figuras, né, do pai e da mãe dele, só que tá totalmente parado. E esse cara tá querendo dinheiro, né, pra comprar produtos ali ilícitos. E aí, né, ele vai numa loja de penhores e vê que, cara, estão dando 50 mil para quem souber uma das notícias das crianças, muito dinheiro, né? E aí ele vai lá nessa casa e ele vê as crianças, porque ele invade a casa querendo roubar, né? E ele acaba que encontra as crianças no porão dessa casa. E todas elas estão, assim, em estado catatônico, tá todo mundo parado, assim, parecendo uma estátua viva. Os pais do Alex também, a mesma coisa. E aí ele meio que, depois que encontra essas crianças aí, sai correndo
e vai liga pra polícia pra avisar. A polícia fala pra ele ir lá na delegacia, aí ele chega lá perto, e o policial, que é o próximo personagem, o próximo arco que a gente vai ver, ele tem uma relação com a Justine, entendeu? Então, todos os personagens se interligam nesse filme e eu acho isso muito da hora. O interessante no núcleo desse usuário aqui, né? Não sei se ele é traficante, mas ele é usuário. Que ele, assim, o policial falou, não, volta mais aqui, não sei o quê. E aí ele acaba que volta lá, né, pra perto da delegacia e o policial corre atrás dele. Bom, o que também é interessante no núcleo ali dele é que enquanto ele tá ali num lugarzinho onde ele mora lá numa tendinha, uma barraquinha no meio do mato, ele vê uma figura peculiar que parece assim, sei lá, um trem estranho. Sabe o Long Legs lá, o Nicolas Cage? Parece aquilo lá. E aí ele fica com medo e sai correndo. E a gente tem um vislumbre do que pode ser, né, que tenha ocorrido com as crianças. E aí você já fica, nossa, o que será que tá acontecendo? Eu confesso que até aí, até esse momento, assim, até o núcleo do policial, até o final do núcleo do policial, eu tava assim, caraca, o que tá acontecendo? E tava me dando medinho, tá? Não vou mentir. Aí vai pro núcleo do policial, mostra ali ele com o usuário ali, e aí ele, a partir, né, mostra a partir do núcleo do cara que a gente viu anteriormente. Ele vai na casa, né, averiguar, e quando ele entra nessa casa, né, ele fica um tempo lá. E o nosso querido lá, o usuário, tá dentro da viatura, esperando. E na hora que ele sai meio estranho, assim, parecendo que tá sendo meio que comandado. E aí ele vai e pega esse usuário e corta. E aí vai pro núcleo do diretor. E aí a gente meio que já tem as respostas aqui do que aconteceu. Porque o diretor tá num dia ali e aí chega uma tia do Alex, né? E essa tia do Alex aparentemente é a mesma figura que a gente viu no meio do mato, no núcleo do usuário ali. E aí ele tá ali e conversa com ela e tudo mais. Até que num dia ela chega lá na casa dele, porque ele fala, não, tem que conversar com os responsáveis, né, do Alex. Ela fala, não sei o que. Aí vai na casa lá dele, ela pede uma tigela com água, ele entrega. Aí ela faz um trem lá muito louco, fura o dedo, tá sangue e quebra a varinha. E aí ele começa a meio que desfale... como é que fala? É tirar a vida do esposo dele que tava ali na casa com ele. E aí ele sai correndo, e aí é nesse momento que ele encontra a Justine lá, junto com o personagem do Josh Brolin. Então tudo se conecta ali naquele ponto. Aí mostra, né, depois disso, que ele tava ali e tal, correndo atrás deles. O Josh Brolin e a Justine meio que se juntam para descobrir o que tá acontecendo. E o querido ali, né, diretor, é atropelado. E falece, infelizmente. F no chat. A investigação do Josh Brolin lá deu que as duas crianças, né, que o filho dele e uma menina Lida, que também saiu correndo, se eles estivessem em linha reta, eles dariam num certo ponto. Aí a Justine chega, olha no mapa e fala, uai, mas essa é a casa do Alex. E aí eles vão pra casa do Alex. Chegando lá, corta pra falar agora o ponto de vista desse garoto, né? E aí a gente tem toda a explicação do que realmente aconteceu. Porque senta aí que agora vai vir toda a explicação. Senta que lá vem a história. Porque chegou essa tia do Alex, ela realmente, aparentemente, é tia do Alex por parte de mãe. Ela chega para passar uns dias lá porque ela tá doente, né? Ela é meio estranha, como dá pra ver aí. Ela não é uma pessoa muito normalzinha. Assim, não é querendo julgar a aparência de ninguém, mas é meio estranho. Tanto é que ele vê ali que ela é careca, né? Aquele cabelo ali é uma peruca. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca. No primeiro dia, beleza, tal. No segundo, ele vai pra escola e ninguém vai buscar ele. Quando ele chega em casa, os pais deles tá naquele estado catatônico que a gente viu, que o povo entrou lá e ele estava parecendo estátua humana.
E a tia dele fala, não, eu fiz o que deveria. E aí ele começa a obedecer ela, porque, assim, né, a tia dele meio que controla eles. Então, ela fez eles se machucarem lá para mostrar que ela tem poder total sobre eles. E se esse gurizinho obedecer, ela vai mexer com os pais dele. Ele então começa a obedecer ela de todas as formas e começa até a se preocupar um pouco com ela, já que ele é uma criancinha, ele é inocente. E esse ator é um fofinho, cara, porque, que criança fofa, viu? Que ingenuidade. E, esse ator é bom, é massa, tá? Na verdade, as atuações aqui, elas são bem boas, inclusive. Aí a tia dele comenta, né, que pergunta se tem crianças ali na sala dele, fala que sim, na sala de aula, né? E ela fala, pega um objeto pessoal de cada criança e me traz, porque eu tô muito doente e eu preciso melhorar. Ele faz isso, né? E aí, às 2h17 daquela madrugada, ela faz aquele negocinho lá de mexer os trem no pote de gela, de água e taca sangue, não sei o quê. E aí aí ela toca o sininho e as crianças saem correndo. E essa é toda a explicação do que realmente aconteceu naquele dia para as crianças saírem correndo. Por isso que o Alex não foi meio que possuído ali, porque ele não tinha culpa. Foi ele que pegou os trem, né? Com as crianças mantidas ali, chega a Justine e o Josh Brolin, eles invadem a casa, eles são perseguidos pelos povos que tava tudo, né, em estado catatônico lá, o usuário, o policial, não sei o que, o pau quebra lá. No final, o Alex faz uma maracutaia para fazer com que as crianças persigam a véia. E aí ele, faz todo lá, porque ele aprendeu vendo ela fazer, né? Aí ele faz isso e as crianças saem correndo atrás da véia. Não sei, eu vou falar véia porque eu não lembro do nome dela, entendeu? Então vai ser a bruxa. Mas esse filme já existe, então vai ser a véia mesmo. E aí eles saem correndo, quebra tudo. Esse momento é muito massa, das crianças correndo. E acaba que eles desfalecem a mulher lá numa cena meio nojenta, né? Mas muito bem feito, que não tem CGI e sim efeitos práticos. Aprenda, Andy Muschietti. Com isso, o filme acaba com o Josh Brolin encontrando o filho dele ali e a narradora ali, né, comenta que algumas dessas crianças conseguiram andar sozinhas, né? Estavam conseguindo andar sozinhas e algumas até começaram a falar naquele ano. Eles recuperaram, né, a habilidade da fala. E comentou que o Alex vai morar agora com uma tia, mas uma tia que realmente era bondosa. E que os pais dele foram, né, para um lugar lá de cuidados. E aí a gente chega ao final desse filme. Cara, que filme bom, tá? Filmaço. E eu sei que talvez para mim só a última parte seja mais fraca, porque toda essa explicação de bruxa, de feitiço, não sei o quê. Mas, cara, do jeito que o filme se amarra, do jeito que tudo é feito, até os jump scares, né? Eu acho bem feito. E acho que só essa última parte que eu tenho pra reclamar realmente, porque é tudo, magia, entendeu? Eu achei que fosse algo mais sobrenatural. Aí você pergunta, mais sobrenatural do que isso? Sim, porque o início do filme é muito, como que fala? Fora da minha zona de conforto, entendeu? Eu tava gostando demais. Eu tava amando, tava dando 10. Aí chega que a nota cai um pouco, entendeu? Ele tenta em alguns momentos forçar um jump scare, que dá pra prever. Então acho que isso já agrava um pouco ali. Mas muitos dos sustos são bem inventivos e bem originais, assim. É por isso que eu dou a nota 8.5 pra esse filme. Porque eu gostei muito, considero um dos melhores de 2025. Só acho que ele fica atrás ali de Bring Her Back, né? Faça ela voltar, traga ela de volta, não sei como fica no Brasil, que eu trouxe aqui no canal também, tá? Tá nos cards. E é isso, se você gostou, deixa seu like, se inscreve, comenta aqui se ainda não comentou, compartilha com mais 3 amigos e familiares, senão essa bruxa, fazer você correr 12h17 da manhã, hein? Falou, tchau!